Olha só, saiu uma pesquisa política nova, que está dando o que falar no Brasil. Hoje a gente vai mergulhar não só nos números, mas na análise e nas previsões que o canal Ancapsu fez em cima disso. O que será que eles enxergaram nesses dados? Vamos descobrir juntos. Então, a questão central é a seguinte: a Paraná Pesquisas divulgou novos dados, mas o que realmente chama a atenção é a história que esses números contam. Como uma fonte de análise interpreta tudo isso? É exatamente isso que vamos explorar agora. Certo, vamos começar pelo que todo mundo quer saber: os números principais. Como é que ficaria um segundo turno simulado de acordo com essa pesquisa? De um lado, temos Flávio Bolsonaro. A pesquisa aponta para ele 45,2% das intenções de voto nesse cenário específico. E do outro lado, Lula aparecendo com 44,1%. Ou seja, os números colocam os dois muito, mas muito próximos, né? Basicamente um cenário de empate técnico. Pois é, a diferença é bem pequena, só 1,1 ponto percentual. Isso está totalmente dentro da margem de erro. Só que, para a fonte que estamos analisando, o ponto-chave não é esse número isolado, e sim a tendência que ele representa. E é aqui que a análise deles fica interessante. Eles comparam os dados de agora com os de fevereiro e mostram que a diferença entre os candidatos aumentou. Eles até usam aquela analogia de que a boca do jacaré está se abrindo, sabe? Sugerindo um distanciamento que vem crescendo com o tempo. Tá, mas quem são esses eleitores, afinal? A análise mergulha fundo na demografia para tentar desenhar o perfil de quem apoia cada um dos candidatos. E o que a análise traça são dois perfis bem distintos. O eleitorado do Flávio, segundo os dados, tende a ser masculino, em idade produtiva, com maior escolaridade e economicamente ativo. Já o apoio ao Lula se concentra mais entre mulheres, nos mais jovens, nos com mais de 60 anos, em pessoas com ensino fundamental e naqueles que não estão economicamente ativos. Geograficamente, a grande exceção é o Nordeste, que pende fortemente para um lado. E a religião também aparece como um fator, com frequentadores de cultos se alinhando mais com Flávio. A partir daí, a análise foca num ponto que, para eles, é a chave para explicar esses números: o impacto do Bolsa Família. A tese da fonte é bem direta e com certeza polêmica. O programa Bolsa Família funcionaria na prática como uma ferramenta de compra de votos. E para sustentar esse ponto, a análise destaca uma nuance que eles consideram muito importante. Eles criticam a ideia de que 60% dos eleitores de Lula recebem o Bolsa Família. Segundo eles, o correto é o inverso. Dentre as pessoas que recebem o Bolsa Família, 60% votam no Lula. Parece a mesma coisa, né? Mas essa inversão muda completamente o argumento. Com base nessa leitura dos fatos, a análise faz uma projeção sobre qual seria a próxima jogada do governo. Como eles iriam reagir a esses números? A resposta, segundo essa fonte, viria na forma de um grande investimento, 158 bilhões de reais. E esse valor seria direcionado principalmente para o Bolsa Família. Esse dinheiro todo faria parte de um pacote de bondades ainda maior. O plano, segundo a análise, incluiria a expansão do Bolsa Família, outras ajudas para a população mais pobre e até crédito facilitado para a classe média. Tudo isso numa tentativa de virar o jogo. Certo. Depois de passar pelos números, pela demografia e pela previsão econômica, qual é a conclusão de tudo isso? A análise apresenta seu veredito final. Em resumo, a tese é que esta pesquisa não é um ponto fora da curva, mas sim a confirmação de uma tendência. As trajetórias dos dois candidatos estariam se movendo em direções opostas, um em um movimento de queda e o outro de ascensão. A previsão final da fonte é bem sombria. Eles argumentam que essa estratégia econômica não só vai falhar politicamente, como também vai deixar uma conta bem cara: o aumento da dívida pública, que, na visão deles, arrisca quebrar o Brasil. E assim, fechamos essa análise. Foi uma interpretação bem detalhada e com um ponto de vista bem forte sobre os dados. Mas isso tudo nos leva a uma última pergunta. Se esta é uma história que os números contam, que outras histórias eles poderiam estar contando? A resposta fica para reflexão.